Qualitativamente falando, então, nós já descrevemos o experimento de Young. Nós podemos agora ver aqui alguns cálculos importantes. Por exemplo, será que é possível determinar se em uma dada região do anteparo ocorre a formação de uma franja clara ou de uma franja escura? Sim, é possível determinar. Por exemplo, se eu quisesse saber se nessa região aqui, vejam só, ocorre uma franja clara ou uma franja escura. Como eu determinaria isso? Eu usaria a condição de interferência através da diferença de caminho. Vocês podem perceber que a onda 1, digamos assim, é resultado da difração na fenda 1. Então, para sair da fenda 1 e atingir o anteparo, essa onda deve percorrer uma certa distância, tá? Aqui representada. Eu vou chamar essa distância de D1. Agora, a onda vinda da fenda 2 tem que percorrer também uma certa distância até chegar a essa região do anteparo. Vejam aqui qual é essa distância. Essa distância aqui seria D2. É possível perceber aqui através desse esquema que existe uma diferença entre D1 e D2. Portanto, nós podemos, a partir dessa diferença de caminho, determinar qual é o tipo de interferência que acontece ali naquela região do anteparo e, portanto, saber se ali se forma uma franja clara, uma região iluminada, ou uma franja escura, uma região sem luz. Como que nós faríamos isso? Utilizando a equação de diferença de caminho para a interferência. Se ΔD for um múltiplo par de meio comprimento de onda, nós observaremos ali uma interferência construtiva. Agora, se ΔD for um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda, o que acontecerá é que se formará naquela região uma franja escura, pois ali acontecerá interferência destrutiva. Lembrem-se que no caso do experimento de Young, a gente garante que as ondas que saem de cada uma das fendas estão em concordância de fase. Por isso é que a gente pode dizer, se n for par, n, gente, é esse valor que nós atribuímos aqui em cima, tá certo? Então, a gente consegue determinar qual é o tipo de interferência que acontece em cada uma das regiões do anteparo. É possível ainda relacionar a distância entre dois máximos consecutivos ou dois mínimos consecutivos com o comprimento de onda da luz utilizada no experimento. Vamos entender aqui e adotar como sendo ΔX a distância entre dois máximos ou dois mínimos consecutivos. Aqui, eu teria um exemplo do que é ΔX. Vocês podem ver que é a distância entre os centros de dois máximos consecutivos. Mas ela poderia ser essa distância aqui também, ok? Entre dois mínimos consecutivos. Isso é ΔX, certo? Vamos chamar de D a distância entre uma fenda e outra, ali no anteparo de dupla fenda. Então, aqui está a distância D. E vamos chamar de L a distância entre o anteparo de dupla fenda e o anteparo onde as franjas de interferência são formadas. ΔX, então, é a distância entre um máximo consecutivo e o outro. L é a distância entre os dois anteparos, o de dupla fenda e o anteparo onde as franjas são formadas. E D é a distância entre as duas fendas. Nós podemos provar que existe uma relação entre essas três variáveis e o comprimento de onda, e que ela é dada através da seguinte expressão. A distância, ΔX, entre dois máximos consecutivos é igual ao produto do comprimento de onda da radiação utilizada pelo valor L, que representa a distância entre os dois anteparos, dividido pelo valor D,
D, nesse caso, é a distância entre as duas fendas utilizadas ali no anteparo de dupla fenda. A gente pode até escrever essa equação de um outro jeito. Ela pode ser reescrita assim: lambda é igual a ΔX vezes D dividido por L, tá? Mas aí a forma como vocês vão utilizar a equação depende de vocês. Dos dois jeitos, ela significa a mesma coisa. Uma situação interessante que essa equação nos permite aqui concluir é o seguinte. Imaginem que a gente mantém a configuração do experimento constante. Então, a gente vai manter sempre os mesmos anteparos nas mesmas posições. Com isso, a gente garante que a distância D é constante e a distância L também, ok? A única coisa que a gente vai poder variar é o comprimento de onda da radiação incidente e a distância x entre as franjas, sejam elas máximos ou mínimos. O que a gente pode perceber aqui? Mantendo o equipamento, a configuração do experimento a mesma, a gente pode observar que existe uma relação entre o comprimento de onda e o espaçamento entre as franjas. Quanto maior for o comprimento de onda, maior será o espaçamento entre elas. Sendo assim, se você utilizar uma luz vermelha, o espaçamento entre as franjas de interferência formadas no experimento será 1. Se você usar a radiação violeta, que tem outro comprimento de onda, o espaçamento será outro, de modo que aquela radiação que apresenta maior comprimento de onda produzirá franjas de interferências mais distantes umas das outras. E o contrário também é verdadeiro, né? Se o comprimento de onda é menor, mais próximas as franjas estarão umas das outras. A gente pode analisar essa questão de proporcionalidade em relação às outras também. Por exemplo, se a gente aumenta a distância entre os anteparos, a distância entre as franjas também aumenta. Agora, se a gente aumenta a distância entre as fendas, a distância entre as franjas será menor, já que elas são inversamente proporcionais. Bem, pessoal, com isso, então, nós terminamos uma análise qualitativa e também quantitativa do experimento de Young. Lembrando que esse é um experimento muito importante para a física, porque ele é capaz de provar o comportamento ondulatório da luz, ok? Pessoal, com isso, nossa aula chega ao fim. Qualquer dúvida, estarei aqui disponível para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima!